A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Canal este onde nós colocamos conteúdos concernentes à obra de Deus e à parte espiritual de toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Hoje nós estaremos recordando o ano de 2020, o ano onde nós estávamos ali em pleno Covid, queridos. Em pleno Covid, a terra pegando fogo, a terra se despedindo, as famílias chorando, as famílias ali tendo seus entes queridos indo embora. E, irmãos, e foi um vendaval que passou na terra. E Deus deu na boca do nosso querido irmão Daniel Martinez, em um áudio excelente, a parte do Apocalipse capítulo 8, é onde se diz bem assim: o sétimo selo, 7 selos. Irmão, e o sétimo selo ali, Deus falando com cada um de nossa irmandade. Foi um culto, irmãos, aonde levou muito e leva até hoje, você estando na comunhão, a lágrimas. Mas não é uma lágrima de um culto que dá tristeza, de um culto que vem avisando o que virá pela frente. Desde 2020, nós estamos aí observando a terra, o jeito que está. A pandemia passou, mas as outras partes ficaram. Muitos esfriando na fé, muitos caindo, muitos abandonando o Senhor, muitos não voltando mais para a igreja. Este culto veio em uma época em que já previa, após pandemia, o quanto saíram da igreja e o quanto agora estão retornando. Então fica, irmãos, aqui este culto para nossa irmandade, aqueles que estão observando na internet, muitos que estão saindo, estão praticamente achando que tem uma liberdade, que está fora da prisão. Mas eles não estão sabendo em que o que eles chamam de prisão, que é o caminho estreito, eles estão indo para um caminho largo, para que lá na frente, uma prisão mesmo, eles vão ficar dentro dessa prisão, porque lá eles vão tentar encontrar pelo menos o velho homem, e não vão encontrar o velho homem. Porque o velho homem, o dia que ele desceu nas águas do santo batismo, ficou soterrado, morto. Vamos ouvir, irmãos. O servo de Deus aqui, estou até ouvindo em tempo real, falando com a Irmandade. Deus usou do nosso irmão Daniel Martinez com autoridade dos céus, providência divina. Este culto ferveu mesmo, irmão. Fica na comunhão quando for ouvir esse culto, irmão. Fica na comunhão que você vai ver o que Deus deu e o que está acontecendo em tempos reais. Vamos ouvir? Vamos lá. Irmão, o Senhor nos dá avance e lemos o livro do Apocalipse. Eu esperava que o Senhor desse a palavra com os servos de Deus, irmãos que estão junto de nós, muitos irmãos. Eu preciso muito ouvir a palavra, mas o Senhor trouxe à frente Apocalipse, capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. A vontade
nos ajude, irmãos, o horário é um pouquinho avançado, se passar um pouco do horário, mas a palavra é tão especial. Vamos estar em comunhão. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve raiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos vivos e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, como que para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar por no meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Amém. Glória ao Pai eterno. Queridos, o Senhor trouxe à frente esta palavra, a abertura, irmãos, dos selos, e depois, irmãos, também soar das trombetas, porque enquanto, irmãos, vemos que isso tudo foi revelação, irmãos, que Deus deu ao apóstolo João, já na sua idade avançada, irmãos, mas o Senhor lhe mostrou coisas que não mostrou aos demais apóstolos. E, na verdade, quando alguém disse, e este aí, quando falava de João, disse, esse aí, ele vai ficar, não vai morrer? O Senhor Jesus respondeu para eles, e o que vocês têm com isso? Se eu quiser que ele fique até que eu volte. Glória ao Pai eterno. E na verdade, queridos, este apóstolo amado do Senhor Jesus, ele viu, irmãos, o Senhor Jesus ressuscitado, mas agora ele viu aqui Cristo glorificado. Bendito é o nome santo de Deus. E nesta condição, irmãos, da visão que o Senhor foi lhe abrindo, o Senhor foi mostrando, irmãos, e dizia para ele escrevendo. Contudo, veja que não foi uma simples escrita ou um sonho, irmãos, mas o cumprimento de tudo isto nós estamos vivenciando eles hoje. Bendito é o nome do Senhor. Os selos sendo abertos, irmãos, e enquanto os selos estão sendo abertos, é Deus dando tempo ao ser humano para que se arrependa, para que se volte para os céus, porque, irmãos, está escrito que o pecado iria abundar sobre a face da terra, e já não está cumprido, já não está abundando,
já está, irmãos, de portas abertas para quem quiser provar do pecado. Não precisa esconder, não precisa ir longe, está na frente, está nos olhos. Mas está escrito, irmãos, que quando o pecado abundasse, a graça de Deus trazida por Jesus Cristo iria superabundar. Bendito é o nome santo de Deus. Por isso que os irmãos leiam, irmãos, que vemos aqui nisso que o Senhor trouxe agora, mas a abertura aqui, irmãos, do que lemos, vemos que se compara lá com as pragas que caíram no Egito, quando Deus estava avisando o povo do Egito, quando Deus mandava as pragas, porque olha o que diz aqui: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Quer dizer, aqui já terminaram os selos. E no 7º selo fez silêncio no céu, quase meia hora. Isso não são horas do nosso relógio, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. São tempos, quer dizer, houve um meio tempo de silêncio e já começaram as ordens para as trombetas. Porque enquanto, irmãos, estão sendo abertos selos, Deus já deu de dizer aqui, irmãos, não é, dos selos, das forças, dos cavalos, que fala do Apocalipse, tudo já cumprindo, irmãos. E quando abrir o 7º selo, vai haver silêncio nos céus por meia hora e depois iniciar. Bendito é o nome do Senhor. Olha aqui, irmãos, houve silêncio do céu quase por meia hora, e ele já em seguida viu 7 anjos, estavam diante de Deus, foram entregues 7 trombetas. Glória ao Pai eterno, bem-aventurado quem vive a graça, quem crê na palavra e não brinca de ser crente. Bendito é o nome do Senhor. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente que não quer mais ouvir a palavra que Deus quer falar. Quer ouvir o que seu ser quer ouvir. E o apóstolo falou: terão como que comichão nos ouvidos, para não ouvir a sã doutrina, para não ouvir, irmãos, a sã palavra. Contudo, amados, a palavra de Deus é para despertar o povo. E muitos não querem ser despertados. No tempo, irmãos, que o profeta Isaías profetizava, ele dizia assim, já lá, ele dizia assim: virá o Messias, e o Messias virá como um rebento, ele será a glória dos gentios, bendito é o nome do Senhor. Mas logo adiante ele profetizou e disse: mas se levantarão pastores, e se levantarão povos, que não vão querer ouvir, bendito é o nome santo do Senhor, a pregação da verdade, mas vão querer falar aquilo que agrada os seus próprios seres. Aquilo que agrada é como muitos irmãos que vêm na igreja e dizem: Senhor, me manda hoje, se eu vou ter libertação, se segunda-feira vai abrir a porta para mim, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou comprar um carro, eu vou buscar a palavra para isso. E o Senhor diz: tudo bem, isso aí até eu posso te dar uma resposta, eu já sei o que vai ser o resultado, conheço tudo na tua vida, mas eu preciso falar com você um pouquinho da minha vida, da minha circunstância. Eu não te criei para viver uma vidinha de querer sapato, de querer roupa, de querer coisa pobre. Bendito é o nome do Senhor. Eu te criei para uma glória eterna. Eu te criei para te erguer numa glória, mostrar para o inferno e para o mundo e dizer: a minha criação que eu valorizei está aqui, mas eu preciso te preparar, eu preciso de avisar os meus planos. Vocês cantam o hino número 1 e diz: faz o Senhor saber a tua intenção, e eu estou aqui demonstrando a minha intenção, diz o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E dizia: foi-lhe dado de ver os 7 anjos com as 7 trombetas, aguardando o sinal de Deus, aguardando a ordem de Deus. Queridos, a terra, o mundo está no aguardo das ordens de Deus. E quantos estão correndo, irmãos, atrás das coisas materiais e já servem a Deus como se fosse um meio social,
Se não acontecer isso na igreja, eu não fico. Eu vou levantar e vou falar isso. Eu vou fazer aquilo. E Deus me dá de pregar aqui. Bendito é o nome do Senhor. Ninguém faz, ninguém fala, ninguém levanta. Nem o inferno levanta para dar ordem. Bendito é o nome do Senhor. As ordens são minhas. Até o pecado que está abundando na face da terra, sou eu dando ordem, dizendo assim: vai, pode ir até um pouquinho, porque você trouxe a terça parte, e eu vou queimar a terça parte. Bendito é o nome do Senhor. Veio outro anjo, foi junto do altar, foi junto ao altar, tinha um incensário de ouro. O que é o incensário de ouro? Incensário é onde recebe o incenso. O que é o incensário de ouro? É que recebe o incenso da oração do santo. Irmãos, ajuda a pregar isso aqui. Eu vejo a oração de muitos clamando e dizendo: Senhor, olha o mundo, Senhor, olha a minha casa, olha meu filho, olha aquele irmão, olha aquele moço, olha aquele casal, olha o que está acontecendo no mundo. E tem um anjo com incensário de ouro na mão, dizendo: Pai, mais um caiu aqui, mais um pedido, mais um rogo. Incensário de ouro. Porque nós carregamos, queridos, a taça de ouro. Nós carregamos a taça de ouro, a palavra de Deus é a taça de ouro. Pode ver, irmão, que lá 17 de Apocalipse tem um que carrega também a taça de ouro, mas profana ela, adultera ela. Então veio também o anjo e falou da grande prostituta Babilônia, que anda com a taça de ouro na mão, mas profana ela, prostitui ela. Bem-aventurado quem anda com a taça na mão e diz: Senhor, eu às vezes, Senhor, vou lá embaixo, sopro, vou ao pó, mas não adultero a tua palavra. Eu quero que ela se cumpra tudo. E hoje o Senhor pergunta para essa igreja: você quer que cumpra essa palavra em ti, ou você tem medo dela? Se lê o Apocalipse, meu Deus, podia ser outra coisa. Eu estou com medo dos anjos que vão vir. Se você couber dentro da palavra, a palavra cabe dentro de você. Se você estiver dentro da palavra e a palavra dentro de você, as pragas não caem sobre você. Bendito é o nome santo de Deus. Mas veja, irmão, estava com incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso. Olha isso aqui, foi-lhe dado muito incenso. Incensos são aromas, incensos são perfumes. E Deus há de pregar aqui: a tua oração, quando ela sobe com santidade, clamando pelo bem das almas e pelo bem da tua própria alma, e não querendo as coisas carnais que hoje existe e amanhã não existe. Bendito o Senhor, é um perfume, é um aroma que os céus delíriam com ele. Os céus sentem o aroma da tua oração. Bendito é o nome do Senhor. Ele diz: para pôr com as orações, olha aqui, irmão, para colocar esse perfume com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A tua oração, às vezes você ora e parece que ninguém te ouve. Você clama nas madrugadas e parece que ninguém te escuta. E você vê o mundo como vai, e talvez nas madrugadas até o medo te arrodeia. E prega que pela fé até a morte te arrodeia e te traz pavor e te traz medo. Estou pregando essa palavra pela fé hoje, e Deus me dá de falar aqui. Talvez você tenha até medo de ouvir esta palavra. Esta palavra hoje repreende o medo que se arrodeia da tua cama. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha fé, creia na oração, mas se dedique na oração. Tem gente que já ora e só pede o que é carnal, só pede o que lhe interessa e esquece das necessidades espirituais, esquece de pedir por este tabernáculo
ou melhor, esquece de pedir pela vida que está neste tabernáculo, e só pede pelo tabernáculo, e o Senhor te diz: mais importante é a vida do que o tabernáculo. Bendito é o nome do Senhor. Lembra que esta casa, irmãos, como Davi disse assim, quando a casa, e Paulo também escreveu depois lá na frente, o apóstolo Paulo falou, quando a casa deste tabernáculo, quando a casa deste tabernáculo se desfizer, temos uma casa, não, um edifício, não feito por mãos. E o Senhor manda esta palavra e diz: igreja, visita que está aqui. Você entrou aqui hoje preocupado com esta casa carnal, ou você entrou preocupado com o edifício espiritual? Bendito é o nome do Senhor. Quando ele dizia, quando a casa deste tabernáculo se desfizer, o que é casa? É a vida. O que é tabernáculo? É o corpo. Querendo dizer, quando a vida deste corpo se terminar, não tem problema, eu tenho um edifício construído. Glória ao Pai eterno. E o Senhor passa hoje aqui perguntando, como está o teu edifício? Você se preocupa com esta casa? Estou ficando velho, está vindo a ruga, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para esticar a pele, eu tenho que fazer alguma imagem, eu tenho que fazer alguma coisa para renovar, eu tenho que pintar para ficar mais jovem, eu tenho que fazer alguma coisa para ficar mais jovem. Oh, preocupação com esse tabernáculo podre! Como está o seu edifício? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Eu prego pela fé que não esperava isso aqui. O Senhor está passando aqui nesta igreja. Ele está dizendo, me dá a planta do teu edifício. Vamos abrir agora aqui a planta do teu edifício. Vamos ver como que está indo. Vamos ver se ele está erguendo ou se está caindo. Vamos ver se tem alguém empurrando o teu edifício espiritual e está quase derrubando. Quem sabe tem edifício espiritual que estagnou, parou. No começo da minha fé eu era mais crente, eu era mais temente, eu sentia o Senhor, eu via a obra, mas agora, sabe, acho que eu fiquei mais experiente, eu não engulo qualquer coisa, eu não vejo nada, e a construção parada. Quem está construindo e subindo a construção, ele sempre vê coisa nova. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Você vê coisa nova na obra, você vê coisa nova no testemunho, numa palavra, num culto. Você vê ou tornou tudo cansativo para você? Eu vou na igreja de novo, vê a mesma coisa, cantar 3 hinos, oração, testemunho, já estou até acostumado a ouvir. Ele foi mais ou menos a palavra, oração, eu vou fazer o que lá? Não descobriu nada. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, estou pregando pela fé. Até nós do ministério, se nós não tomar cuidado, nós chegamos no estágio que nós dizemos, já está bom meu edifício, não preciso mais construir, eu não vejo mais obra, eu não vejo mais nada, eu escuto, eu só faço juízo, eu só vejo o defeito, eu só vejo o problema daquele, aquele lá está... Não. Hoje o Senhor fala para mim primeiro e para todos nós. Vamos virar para o edifício e vamos dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso concluir ele, porque esse tabernáculo, a casa desse tabernáculo está indo embora, Senhor, e não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei a hora que a trombeta vai tocar para mim, mas não importa, o importante é meu edifício estar pronto. Estou pregando pela fé que tem edifício aqui que já está pronto. Vocês creem nisso aqui, irmão? Bendito é o nome do Senhor. Por isso, irmãos, ele ouvia, ele recebe a oração. O fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Veja, o anjo recebe as tuas orações no incensário, coloca o incenso, um perfume espiritual, e depois vira para o Criador e fala, Pai, a oração dele perfuma outra, Pai, a oração dela
E olha o que diz: o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar. Olha, irmãos, percebe isso daqui? A oração dos santos subindo, o anjo, irmãos, o Senhor trouxe aqui agora, mas misturando com incenso, entregando ao Pai, e agora o anjo enche do fogo do altar, não do fogo lá de fora, não do teu entendimento, do fogo do altar. E desse fogo agora, ele pega a oração, irmãos, põe o incenso, apresenta ao Pai, acende o fogo do altar, e agora com isto ele lança sobre a terra. Olha a primeira trombeta como vai ser. Irmãos, acho que eu não preguei isso aqui nunca. A primeira trombeta é a oração da igreja subindo, a oração da igreja clamando: Senhor, ajuda nós. Senhor, olha o mundo como está. Senhor, o terceiro milênio nós não dá conta. 2020 eu tenho medo, Senhor. O Senhor te diz: não tenha medo. A tua oração está sendo misturada com incenso, e eu já estou preparando o fogo do altar para começar a lançar sobre a terra. Escuta isto, irmão. Bendito é o nome do Senhor. E quando lançou, houve vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. Irmãos, o que vem vindo aí não é para nós temermos, é o contrário. Irmãos, quem está no Senhor, quando ouvir, irmãos, os barulhos que já estão chegando, que estão atemorizando a terra, mas as trombetas vão começar a derramar, irmãos, a ira das trombetas, porque está escrito que Deus pelas trombetas derramará da sua ira. Irmãos, os que são fiéis a Deus, irmão, não é ser fiel porque eu nunca errei, não. Fiel à fé e dizer: Senhor, me liberta disso hoje, me sara disso. Eu não posso ficar com essa fraqueza, eu tenho que me libertar. O Senhor diz para essa igreja hoje: peça aqui enquanto é tempo, porque já está fazendo meia hora aqui no céu. Bendito é o nome do Senhor. Já está fazendo a meia hora no céu, e já começa as orações dos santos chegar no clamor, e já começa o Senhor dizer: vai a primeira trombeta. E quando a primeira trombeta chegar, diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde queimada. Irmãos, terça parte, porque ele trouxe a terça parte com ele. Bendito é o nome do Senhor. É isto, irmãos, que vai começar as trombetas de Deus. Ouça isso, ela é o juízo de Deus. O juízo, a terça parte que veio com ele, começa o juízo agora. Ficaram lá esperando a ira de Deus. Irmãos, é até difícil pregar isso aqui. Eles estão esperando agora as trombetas começar a soar, irmãos, porque quando diz aqui, como disse aqui, as árvores, quando disse aqui o gafanhoto, irmãos, veja que aqui diz do gafanhoto, olha o que diz aqui: e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, porque lá, irmãos, fazia dano à erva da terra, matava as plantações, matava os produtos, os mantimentos, o trigo. Mas agora, olha aqui, irmão, foi-lhe dito que não fizesse danos à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O que você carrega na tua testa? Qual é o sinal que você carrega? Você carrega o sinal de Deus? Ou você carrega o sinal de Deus aqui dentro e lá fora você tem os teus sinais? Você carrega o teu sinal de Deus na frente da tua esposa, mas por trás dela você tem outro sinal?
Você carrega sinal de Deus na tua testa, na frente da tua família, e lá fora você tem outro sinal. A igreja ajuda a pregar isso aqui. E nós cremos aqui pela fé, irmãos. O sinete de Deus estará passando hoje por esta congregação central para dizer: eu tenho que assinalar forte a tua testa com o sinal dos céus, porque o sinal do inferno quer assinalar há muito e está levando muito, está mexendo até na obra, está mexendo no ministério até a porta do altar. E Deus me dá de pregar aqui os que querem a vida eterna. Levantem agora, não do teu banco, mas do teu tabernáculo carnal, e diz: Senhor, marca minha testa. Irmãos, dá para sentir isto que estão sentindo, pensando que não começa aí. Senhor, vai marcar esta congregação hoje. Preciso marcar a tua testa. Testa é consciência, testa é entendimento. Querido Senhor, hoje eu arranco o sinal do mundo, arranco o sinal das vaidade, arranca o sinal do pecado, arranca o sinal do adultério. Irmão, me ajuda a pregar aqui na comunhão. Eu sinto o Senhor mandando os anjos aqui no meio, arrancando os sinais. O adversário está pondo aí, ele batendo palma e dizendo: já estou ganhando ela, já estou ganhando ele. E o Senhor te diz: não vou te perder. Se precisar hoje, a primeira trombeta já toca na tua vida, e eu tomo o sinal dele e ponho o meu. Glória a Deus! Aleluia! Os gafanhotos já estão soltos no mundo, já estão corroendo o que pode, as plantações, mas não ervas verdes, não árvores, homens que não estão com o sinal de Deus, e o gafanhoto já está solto no mundo, e o Senhor está dizendo: corre no gafanhoto, eu tenho um sinal para pôr em ti, e o gafanhoto, quando te olhar, ele vira e vai embora. Bendito é o nome de Deus, irmãos. O Senhor está repreendendo hoje aqui danos materiais e danos espirituais. Bendito é o nome do Senhor. O está correndo e trazendo danos materiais e espirituais. E o Senhor diz: corre para perto do Senhor, porque o céu já começa a dar os seus sinais. E o que lança o gafanhoto já sabe que o tempo dele é chegado, e a terça parte dele vai junto. E os céus dizem: eu estou com as minhas 7 trombetas prontas para soar. Se você me ama, corre comigo. Corre para a marcha dos vencedores, corre para a corrida do vencedor. Eu não te chamei para perder. Glória a Deus! Não pense no teu status, não pense no teu meio social. Tem gente que tem status lá de fora, tem gente que cria status até dentro da graça. E Deus te manda dar um recado: meu filho Jesus, ele veio com poder e glória, com a unção do Cristo na cabeça dele, e ele não quis glória para ele, e não criou um patamar para ele. Por antes ele disse: quer me seguir? O filho do homem não tem onde encostar a cabeça para dormir. As raposas têm os covis. Bendito é o nome do Senhor. O filho do homem não tem. Você diz: o Senhor desce de qualquer patamar hoje e diz: Senhor, marca minha testa com pureza, marca minha testa com santidade, arranca de mim a malícia, arranca a maldade, arranca adultério, arranca tudo que não presta. Irmão, estou pregando pela fé, e o Senhor diz agora: sim, daia, raboria lá. Começa a sentir o Senhor sair e começar a mudar os sinais da tua vida. Tem coisas que a tua oração já pediu muito e não teve efeito, você não viu mudança, e o Senhor diz: estou misturando incenso agora, estou lançando agora o retorno. O que você não conseguiu pelo teu esforço, pela tua força, em nome do Senhor Jesus, vai o sinal de Deus. Te liberto hoje aqui dentro, arranco de dentro do teu coração
são os sentimentos e desejos carnais. Irmãos, é difícil pregar isso, mas até os desejos e sentimentos prostitutos, ele diz o Senhor, eu queimo ele aqui dentro hoje. Bendito é o nome do Senhor. Está recebendo aí? Deixa o Senhor queimar o que precisar queimar. Creia que a tua oração não é esquecida. Os teus pedidos que você faz com sinceridade não são esquecidos. Bendito é o nome do Senhor. E quando a ordem no céu, a terra já começa a se balançar, porque sabe o que vem vindo aí. E o Senhor te diz, não tenha medo dos balanços, não tenha medo dos barulhos do adversário. Ele já sabe o que vem vindo aí, mas eu venho para poder te curar, e que o teu edifício, irmãos, vejam agora, edifício sendo reerguido, como alguém que chega e estava parado, mas vem aqui mestre de obra, vem aqui pedreiro espiritual, carpinteiro espiritual, vem aqui, põe a mão à obra, mas não vai deixar para segunda-feira não, a minha palavra é já, começa hoje, trabalha de dia e de noite. Tem construção nova, edifício novo. E ouça o que Deus há de pregar aqui. Vai ter dia que vocês vão entrar na igreja admirando os edifícios, admirando o dom, admirando a virtude. Oh, que Deus deu para ele, oh, que Deus deu para ele, oh, que Deus deu para ela. Eu sinto a dispensação de Deus aqui. Receba agora os anjos que entram aí no teu edifício para recomeçar a construção. Se estiver aí numa condição lenta, te diz o Senhor, na minha obra não tem nada lento. A minha obra ela tem que ser acelerada. Os meus funcionários espirituais não cansa, não dorme, não tem fome, trabalha de dia e de noite sem canseira. Só preciso que você deixe esse tabernáculo carnal para lá. Se vinha a ruga, que venha. Se vinha o cabelo branco, que venha. Se vinha a enfermidade, que venha. Você está preocupado com ele ou com o edifício agora? Se você disser agora, estou preocupado com o meu edifício, você diz o Senhor, esse tabernáculo eu cuido dele até a hora que ele me servir. Se ele me atrapalhar, eu arranco ele. Glória, Pai eterno. São as trombetas soando. Se nós pegarmos aquilo no que Deus foi dando de ler, veja que depois cai a outra trombeta que cai nos rios e se torna em sangue. O que aconteceu lá? Não foi isso? Não foi isso? É o que está vindo, queridos. É o que está chegando. E muitos querem ver a olho nu e só vão ver os espirituais, percebendo o tempo do Senhor chegando, percebendo o que é que vão fazer as duas testemunhas que vão ficar 3 anos e meio testemunhando no meio do povo de Israel e dos judeus a verdadeira graça. O que é que eles vão fazer? Vai lhes ser dado o poder para fazer os mesmos sinais que estavam lá, que estão nas trombetas e que estarão por... Irmão, bendito é o nome do Senhor. Quando vier a grande tribulação, bem-aventurado quem está recebendo um sinal de Deus hoje, é dizendo, Senhor, virei o meu disco, virei o meu lado de olhar. Eu estava olhando para o amanhã, eu estava olhando as minhas vaidades, agora estou olhando o meu edifício. Senhor, te diz, quem sabe, na madrugada mostrarei o teu edifício ornamentado. Você vai se apaixonar por ele e você vai dizer, eu quero mais material, eu quero trabalhar mais. Vai entrar o desejo de orar, o desejo de buscar, o desejo de congregar. Te diz o Senhor, não desanimes por nada. Ouvimos aqui hoje testemunho de crianças especiais e ainda Deus diz o servo de Deus dizer, compreendi que os pais daqueles que têm filhos especiais é porque são mais especiais. É Deus que faz tudo. Deus não faz nada errado.
Deus te deu a medida certa, Deus te deu o cálice certo. Pega ele, bebe ele, mas não perca o direito do teu edifício. Glória a Deus. Se amanhã você vê esse irmão que prega uma urna, dê graças a Deus. O Senhor fez isso, ele não perdeu o edifício dele. Se amanhã esse irmão for no teu funeral, ele vai pregar no teu funeral e dizer: o edifício dela estava preparado, o edifício dele estava preparado. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Não brinque de ser crente e sinta o sabor de ser crente. Terminando de pregar aqui, muitos estão aqui e ainda não sentiram o sabor de chorar com a presença de Deus. Hoje a virtude do Altíssimo te cobrirá e tu tomarás prazer. Prazer, falo isso aqui sentindo Deus, prazer de encher a alma e dizer: Senhor, que coisa santa, eu não quero perder essa alegria, eu não quero perder essa virtude. Para você não perder, te diz o Senhor: deixe o teu tabernáculo carnal sem vaidade, sem sentimento, então mergulha no sentimento espiritual, porque, irmãos, neste tempo da vida, 2020, o Senhor começa a transformar os espirituais em mais espirituais. Estamos chegando mais perto da glória. O altar e o fogo do altar estão preparados. O fogo do altar já está aceso e será lançado na terra. Queimará o que é terra, o que é espírito não queima. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em santa oração. Deus, que culto glorioso, irmãos. Que culto glorioso Deus deu neste dia, irmãos. Recordando, irmão, 20 de fevereiro de 2020, onde Deus desceu com a presença e avisou a terra, avisou o mundo, irmãos. Daquele tempo para cá, muitas coisas também aconteceu. Apocalipse 8, a abertura do 7º selo, irmãos. Deus usou muito do nosso irmão Daniel Martinez e falou com a igreja. Muitos nessa época, irmão, temeu e tremeu na presença de Deus na central de São José do Rio Preto. Então, irmãos, fica aqui mais um registro em que Deus falou neste culto e muitos haviam me pedido, irmão, este culto aonde mexeu com a igreja na terra. A igreja na terra, sempre, irmãos, temos pregações dos selos que serão abertos, dos que já foram, e tudo está se cumprindo, irmão. Tudo está se cumprindo o que as escrituras sagradas, né, irmãos? Que as escrituras sagradas, Apocalipse, olha só, Apocalipse 8, né, onde diz, eu vou ler essa parte para vocês, né, Apocalipse 8, o último livro da vida, da Bíblia, irmãos, olha só, Apocalipse 8, que diz bem assim, o 7º selo, e havendo aberto o 7º selo, fez o silêncio no céu, quase por meia hora, e ouvi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário,
o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Não precisa falar mais nada, né, irmãos? Pequenininho, pega na Bíblia, queridos. Apocalipse 8 lê. E você já ouviu a pregação? Ouça de novo. É Deus purinho falando com o seu povo na terra. Deixemos aqui, queridos, os nossos pedidos de orações. Muitos estão hospitalizados, aguardando só, né, irmãos, a oração dos santos, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no canal os que não são inscritos e compartilhe nas redes sociais. Deus abençoe grandemente. Fique com Deus.